Olá e bem-vindos à nossa mesa de análise. Hoje a gente tem uma missão bem específica, pensada para quem está na trincheira dos concursos públicos. Isso mesmo. O material que recebemos é um prato cheio de direito constitucional, focado em algo que é, assim, a espinha dorsal do Estado de Direito, as garantias processuais. Exatamente. A nossa tarefa é mergulhar nesse conteúdo e extrair não só o que cai na prova, mas o porquê de cair. Exato. E a ideia não é só listar regras, é entender a lógica por trás delas. O nosso roteiro passa por 5 súmulas vinculantes do STF que são, olha, clássicos de prova. Sempre caem. E depois a gente vai aprofundar em 2 princípios que parecem abstratos, mas definem o ritmo e a estrutura da justiça no Brasil. O tema que conecta tudo isso é o equilíbrio de forças na balança entre o cidadão e o Estado. Ótima perspectiva. É a anatomia de um processo justo. Então vamos começar dissecando as súmulas vinculantes. A gente sabe que, por serem decisões obrigatórias do Supremo, os examinadores têm uma predileção especial por elas. Com certeza. A primeira da lista é a súmula vinculante número 3, que trata de um cenário bem específico: os processos no Tribunal de Contas da União, o TCU. A regra geral parece clara, né? O contraditório e a ampla defesa são garantidos. Mas, assim, como todo bom concurseiro sabe, o perigo mora nas exceções. É exatamente aí que a questão de prova é formulada. Sempre. A regra é que o TCU, ao julgar as contas de um gestor ou aplicar uma multa, deve assegurar o direito de defesa. Mas a súmula traz uma exceção crucial, na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial, de aposentadoria, reforma e pensão. Nesses casos, o STF entende que não é necessário garantir o contraditório e a ampla defesa. Ok, isso parece contraintuitivo à primeira vista. Por que uma pessoa que está se aposentando não teria o direito de se defender perante o TCU? Qual é a lógica por trás disso? A lógica está na natureza do ato que o TCU está analisando. Pensa assim, nesse momento inicial, o ato de aposentadoria ainda é um ato unilateral do Estado. Ele é praticado pelo órgão ao qual o servidor pertence. O TCU atua como um órgão de controle externo, só validando ou não aquele ato. Ainda não existe um conflito, não tem duas partes litigando. Sei. O processo é entre a administração pública e ela mesma com o TCU fiscalizando. Isso, a relação jurídica ainda não está, como a gente diz, aperfeiçoada. Entendi. Então, o litígio, conflito de interesses, só surgiria depois que o TCU eventualmente negasse o registro daquela aposentadoria. Exatamente. Se o servidor discordar dessa negativa, aí sim ele vai poder questionar e nesse novo processo ele vai ter toda a ampla defesa e o contraditório garantidos. Perfeito. É essa distinção sutil que define tudo. A súmula não elimina o direito de defesa, ela só diz que, no ato de controle inicial, que tem natureza administrativa complexa, ele ainda não é exigido. E a banca adora cobrar isso, né? Trocar concessão inicial por revisão ou cancelamento. É o clássico. E nessas outras situações, a defesa é sim obrigatória. Ficou claríssimo. Saindo do controle de contas e entrando em outro universo administrativo, o processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Aqui a gente tem a súmula vinculante 5 que diz: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Essa também causa bastante estranheza. Como assim um processo que pode levar à demissão de um servidor não exige um advogado? Pois é, a decisão do STF foi no sentido de que, na esfera administrativa, a defesa pode ser exercida pelo próprio servidor, o que se chama de autodefesa. O Supremo considerou que exigir um advogado seria uma restrição, assim, desproporcional. Certo. A lógica é parecida com a de outros instrumentos, tipo o habeas corpus, que qualquer pessoa pode impetrar sem precisar ser advogado. E o material que a gente analisou traz uma anedota muito boa sobre isso. Diz que não é porque pode que se deve. Ah, sim. A fonte menciona a quantidade de clientes que chegam no escritório depois de tentarem se defender sozinhos no PAD.
trazendo um processo já todo complicado. E pedindo um milagre. É a mais pura verdade. A súmula diz que a ausência do advogado não gera nulidade. Ponto. Mas isso não significa que a presença dele seja irrelevante. Claro que não. Uma defesa técnica feita por um especialista desde o comecinho, que sabe como produzir provas, como contraditar testemunhas, como argumentar juridicamente, isso pode mudar completamente o resultado de um PAD. É uma questão de estratégia, né? Não de obrigatoriedade. Exatamente. E tem um ponto de atenção importante aqui, que é um desdobramento dessa súmula, certo? Essa regra vale para o PAD, na esfera administrativa. E se a punição for aplicada e o servidor decidir levar o caso para a justiça? Aí o cenário muda completamente. Para entrar com a ação judicial buscando anular a demissão, por exemplo, a presença do advogado é indispensável. É crucial para a prova não confundir a exigibilidade na esfera administrativa, que a súmula dispensa, com a exigibilidade na esfera judicial, que é a regra. Interessante essa ponte. Mas e o que acontece antes mesmo de existir um processo formal? Naquela fase mais nebulosa da investigação, o inquérito policial. A defesa já tem algum poder ali? É isso que a súmula vinculante 14 responde, né? Exatamente. O inquérito policial, por natureza, ele é inquisitivo, não é contraditório. Ou seja, a polícia investiga sem precisar ouvir a outra parte a cada passo. Certo. Porém, isso não significa que o inquérito seja uma caixa preta inacessível para a defesa. A súmula 14 garante ao advogado o direito de ter acesso amplo aos elementos de prova que já foram documentados no procedimento. Espera um pouco. O que significa já documentados? Isso quer dizer que o advogado pode ver o resultado de uma perícia que já foi concluída, por exemplo? Isso. Mas não pode interferir numa interceptação telefônica que está em andamento? Precisamente. O direito de acesso não se confunde com o direito de interferir em diligências em curso. O objetivo da súmula é permitir que a defesa fiscalize a legalidade dos atos já praticados. O advogado pode verificar se uma prova foi obtida de forma ilícita, pode conhecer os depoimentos que já foram colhidos para orientar o cliente, pode começar a traçar estratégia de defesa. É um instrumento fundamental de controle da atividade do Estado. Para evitar abusos, faz todo sentido. Passamos pelo administrativo, pelo criminal. Agora vamos para uma dupla de súmulas que revolucionou o campo tributário. As de número 21 e 28. Essas são importantíssimas. Ambas tratam de uma barreira que existia para o cidadão discutir suas dívidas com o fisco, a exigência de um depósito em dinheiro. Isso era um obstáculo gigantesco ao acesso à justiça. A súmula 21 focou na esfera administrativa. Antes dela, para você apresentar um recurso contra uma multa da Receita Federal, por exemplo, você era obrigado a fazer o que se chamava de depósito recursal ou arrolamento de bens. Ou seja, ou depositava o valor integral da multa, ou indicava bens seus que pudessem garantir aquela dívida. E a história que a fonte nos conta sobre isso é muito poderosa. De um cliente que, para recorrer de uma multa de R$100 mil, teve que listar os bens da pequena empresa dele. Nossa! A geladeira do refeitório, a televisão da sala de espera, as mesas, os computadores. É uma imagem forte, a pessoa ter que basicamente penhorar os móveis do escritório só para ter o direito de dizer eu acho que essa multa está errada. Mostra o quão desproporcional e, na prática, impeditivo era o sistema. Para uma pequena empresa ter que imobilizar um patrimônio enorme só para poder se defender era, muitas vezes, impossível. Inviável. A súmula 21 declarou essa exigência inconstitucional na esfera administrativa. E a súmula 28 fez o mesmo na esfera judicial, dizendo que é inconstitucional exigir depósito prévio como requisito para entrar com uma ação. Isso faz todo sentido do ponto de vista do acesso à justiça. Mas, só para jogar o advogado do diabo aqui, essa remoção completa da barreira financeira não poderia incentivar ações meramente para ganhar tempo, as chamadas ações protelatórias? É um risco, sem dúvida, e uma preocupação legítima. No entanto, o judiciário tem outros mecanismos para coibir a litigância de má-fé, como multas e sanções processuais. Entendi. O STF
Ao analisar a questão, pesou os dois lados da balança e concluiu que o risco de impedir o acesso à justiça para quem tem razão, mas não tem dinheiro, é um dano muito maior ao sistema. É uma ponderação de valores, né? Exato. A mensagem é clara: o direito de se defender não pode ser um artigo de luxo. Perfeito. Ok, vencidas as súmulas, já vimos as regras do jogo em situações bem específicas, mas e a estrutura do campo? O direito de poder levar o jogo para uma segunda partida, por exemplo. Boa analogia. Isso nos leva a um princípio que é campeão de dúvidas: o duplo grau de jurisdição. E a grande pegadinha aqui é que, ao contrário do que muitos pensam, ele não está escrito com todas as letras na Constituição Federal. Essa é a informação mais importante sobre o tema. O duplo grau é um princípio implícito na nossa ordem constitucional, mas a sua previsão expressa está num tratado internacional, o Pacto de São José da Costa Rica. Certo. E aqui entra um detalhe técnico que, olha, é valiosíssimo para provas. O status hierárquico desse tratado. Certo, o STF já definiu que ele tem status de norma supralegal. O que isso quer dizer na prática? Significa que ele está acima das leis ordinárias, como o Código de Processo Civil, por exemplo, mas está abaixo da Constituição. Essa classificação veio de um julgamento histórico do STF sobre a prisão civil do depositário infiel. Lembro desse caso. O Supremo decidiu que, por ser um tratado de direitos humanos aprovado pelo rito comum, antes da Emenda 45, ele paralisa a eficácia das leis contrárias a ele, mas não pode se sobrepor à Constituição. E a consequência prática de ser supralegal e não constitucional é que o direito ao duplo grau não é absoluto. Existem exceções. Exatamente. A mais famosa delas é a competência originária dos tribunais. Por exemplo, quando um crime comum é cometido por um ministro de Estado, ele é julgado diretamente pelo STF. E a decisão é final. É final. Não há um tribunal superior para o qual ele possa recorrer. Isso não viola o princípio, porque a regra da prerrogativa de foro está na Constituição, e uma norma constitucional prevalece sobre uma supralegal. Fantástico. Cobrimos as regras e a estrutura. Faltou um elemento essencial para um processo justo. Algo que todo mundo sente na pele. O tempo. Isso nos leva ao último ponto da nossa análise, o princípio da razoável duração do processo, ou celeridade processual. Esse direito foi expressamente incluído na Constituição pela Emenda 45 de 2004. Ele garante a todos, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, que seu processo termine em um tempo razoável. Isso inclui o inquérito policial também, né? Inclui. A garantia se estende a todos os meios que assegurem a celeridade da tramitação. E celeridade não significa só rapidez, certo? Um processo atropelado pode ser tão injusto quanto um processo lento. Perfeito. Celeridade é sinônimo de eficiência, de um processo sem dilações indevidas. Um processo que se arrasta por anos a fio perde o propósito. A decisão se torna inócua. É a negação da justiça. E o exemplo que o nosso material de base traz para ilustrar isso é inacreditável. É simplesmente inacreditável. É surreal. Um processo que foi iniciado pela Princesa Isabel em 1895. 1895. Discutindo a propriedade do Palácio Guanabara, no Rio. Esse processo só foi julgado em definitivo pelo STF em 2020, 125 anos depois. 125 anos. Esse caso, embora seja um ponto fora da curva, é a materialização do porquê essa garantia constitucional é tão vital. Ele mostra que, sem um princípio expresso, a razoabilidade do tempo ficava solta. Totalmente. A Emenda 45 veio para dar uma ferramenta concreta ao cidadão. Hoje, com base nesse princípio, é possível impetrar um mandado de segurança para forçar o andamento de um processo administrativo que está paralisado sem justificativa. Justiça que tarda é, de fato, uma forma de falha da justiça. Exatamente. Então, vamos recapitular nossa jornada. Desempacotamos 5 súmulas vinculantes cruciais. A exceção do TCU,
a não obrigatoriedade de advogado no PAD, o acesso da defesa ao inquérito e o fim da barreira financeira para recorrer. Isso. E depois vimos que o direito de recorrer, o duplo grau, não é absoluto por ter status supralegal. E, por fim, que a celeridade é um direito fundamental para que não tenhamos mais casos de 125 anos de espera. O fio condutor de tudo isso, como a gente falou no início, é a busca incessante pelo equilíbrio. Cada uma dessas regras, com suas exceções e detalhes, representam um ponto de tensão e ajuste entre o poder do Estado e o direito do indivíduo. É a arquitetura do nosso sistema de garantias. Exatamente. Entender esses detalhes não é só memorizar regra para uma prova, é compreender essa arquitetura. Sabe, pensando em toda essa arquitetura, nós falamos sobre como um processo deve ser conduzido, sobre os direitos das partes, sobre o tempo, mas isso tudo pressupõe algo ainda mais básico, uma questão anterior. Quem tem autoridade para julgar em primeiro lugar? É essa pergunta que fundamenta todo o sistema. Não adianta ter as melhores regras do mundo se a pessoa ou o órgão que julga não for legítimo para aquela função. Exatamente. E se um tribunal fosse criado do nada, depois que um crime já aconteceu, só para julgar aquele caso específico? Isso seria justo? Na nossa próxima análise, vamos mergulhar fundo nesse pilar da justiça, explorando o princípio do juiz natural e a expressa proibição dos tribunais de exceção. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.